Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos, que a paz, a luz do Divino Mestre Jesus possa se fazer presente em nossos corações. A nossa reflexão de hoje será sobre a oração do Pai Nosso. Essa oração dominical ensinada por Jesus, que é de uma profundidade tão maravilhosa e que é tão importante para a nossa oração, nosso sustento de todos os dias. E para iniciarmos a nossa reflexão, vamos já nos religando com esse Pai maravilhoso através da oração que Jesus nos ensinou. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então, vamos nesse sentido, envolvidos por essas palavras, por essa oração que Jesus nos ensinou. Vamos fechando os nossos olhos, trazendo a doce imagem e amiga de Jesus a nos envolver. Vamos nos religando com Deus, nosso Pai, de amor, bondade e misericórdia. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, a fim de que busquemos no alimento espiritual a força necessária para continuarmos a nossa caminhada. Envoltos por essa energia amorosa de paz,
Nós te pedimos, Senhor, a proteção, o amparo espiritual. Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, esteja sempre conosco, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. A oração do Pai Nosso, ela é encontrada no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, ela se apresenta com 7 petições e no Evangelho de Lucas com 5 petições. Sendo que no Evangelho de Mateus é o Pai Nosso que nós mais estamos habituados. E é importante dizer que o Evangelho de Mateus, ele nos traz todo o ensinamento, toda a explicação, toda a vivência moral que Jesus veio nos ensinar. E em relação especificamente à oração, Mateus vem nos falar que Jesus nos alertou que quando nós nos colocássemos em oração, que não nos preocupássemos com a repetição das palavras, das frases, ou em falarmos alto, como se isso fosse o meio pelo qual Deus iria nos escutar. E quando nós vamos lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a coletânea das orações, que traz as preces e as orações, nós vamos ver que os espíritos superiores dizem o seguinte, que a forma não é nada, o pensamento é tudo, ou seja, a forma pouco importa, o que importa é o que nós trazemos no pensamento quando nós nos colocamos em oração, ou seja, sentimento, né? Então, eles vêm nos elucidar de que cada um ore da forma que lhe convém, desde que a oração, a forma, toque o seu coração, né? Que essa oração, vinda do pensamento, ela seja recheada de sentimentos. E aí os espíritos nos orientam também, os nossos amigos espirituais, que quando eles vêm nos ensinar em relação à prece ou aos ensinamentos, eles vêm com o objetivo de nos passar os princípios da doutrina espírita, né? Os princípios doutrinários. E especificamente em relação à oração, vem para nos ajudar, porque muitos de nós trazemos na nossa intimidade a ideia de que só vale a oração quando nós idealizamos no pensamento a oração de uma forma reformulada, com palavras, né? Ao passo de que a oração, ela tem significado, ela tem importância, ela é intensa quando ela parte dos nossos corações, com sentimento que nos faz refletir. Daí nós entendemos que o objetivo da prece, qual que é o objetivo da prece? É a nossa religação com Deus, né? É nós elevarmos a nossa alma, né? A divindade. Além de que a prece, ela nos traz os princípios morais evangélicos. Então, a doutrina espírita, ela reconhece a oração em todos os cultos, desde que ela traga o sentimento de coração, de amorosidade, de envolvimento e não palavras da boca para fora. E aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 17, no item 16, capítulo 27, item 16, em que São Paulo diz que a prece ela tem que ser inteligível, de forma que possa falar ao nosso espírito. Então, isso significa que a prece ela tem que ser clara, objetiva, simples, que nos faça refletir. Não sejam numerosas palavras carentes de sentimento, de amorosidade, ou seja, recheada de fraseologia que não nos traga uma reflexão, um sentido profundo. E no item 2 desse capítulo 28, que traz a coletânea das preces, das orações, das preces espíritas, né?
vem nos ensinar, nos esclarecer de que a prece dominical, ela deve ser importante, não pelo peso da prece, mas pelo símbolo, porque foi a prece ensinada por Jesus. E é a prece que pode substituir qualquer prece, como está escrito lá. Pode substituir qualquer outra conforme o pensamento que nela se fixa. E aí nós vamos lá no Mateus, no capítulo 6 do Evangelho, no versículo de 9 a 13, em que Mateus traz a reflexão do ensinamento de Jesus, que nós não devemos fazer igual os hipócritas, né? Que vão orar nas sinagogas, no meio das pessoas, para que sejam vistos. Mas que nós, ao orarmos, nos colocarmos diante de Deus, que nós façamos em nossa intimidade, né? Trazendo todo o sentimento, toda a amorosidade. E aí, quando nós nos colocamos diante de Deus, para a oração do Pai Nosso, e que nós falamos, Pai Nosso que estais nos céus, né? Nós já estamos nos reconhecendo como Pai, esse Pai universal, que é Pai de todos nós, é meu Pai, é seu. É um Pai que nos dá todas as possibilidades necessárias para que nós possamos conquistar a nossa felicidade. Então, quando nós falamos Pai Nosso, nós já estamos eliminando qualquer sentimento discriminatório entre os seus filhos, né? E Jesus se referia a Deus como meu Pai. E aqui nós entendemos que nós somos todos irmãos. Somos irmãos, somos centelha divina, criada por esse Deus que nos ama, nos ampara e que é Pai de todos nós. Portanto, nós somos irmãos provenientes dessa divindade, ou seja, nós temos a paternidade divina, porque nós somos filhos de um mesmo Pai e um Pai divino. E aí nós vamos ver que lá no Livro dos Espíritos, bem no início, Kardec não pergunta quem é Deus, mas o que é Deus. E aí os Espíritos respondem de uma forma objetiva e clara. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, que é a forma como nós devemos entender Deus dentro das condições evolutivas em que nós nos encontramos. E aí nós falamos, Pai Nosso que estais no céu. Então, no texto original grego, céu significa um lugar que não tem definição. Então, quando nós falamos Pai Nosso que estais nos céus, nós estamos nos referindo a essa atmosfera que envolve a Terra, né? Nós estamos dizendo que Deus está em todo lugar. E aí nós santificamos o vosso nome, santificado seja o vosso nome. Quando nós nos referimos que estamos santificando o nome de Jesus, nós estamos de Deus, nós estamos trazendo esse Deus para a nossa intimidade, com respeito, com amorosidade, inclusive santificando esse nome em nossas ações. Seria a essência divina fluindo em nós. Nós estamos glorificando, santificando, respeitando esse Pai. Então, venha a nós o seu reino. Quando nós falamos venha a nós o vosso reino, causa-se um pouco estranheza, né? O reino de Deus vir até nós, porque nós aprendemos através das religiões de que o reino de Deus era algo distante, externo, né? Lá no céu, destinado às pessoas que após morrerem, uma vez que cumprissem as leis de Deus, iriam para esse local bem distante, externo. E o significado do reino de Deus é trazer Deus na nossa intimidade. Quando nós trazemos Deus na nossa intimidade, nós estamos trazendo esse reino para dentro dos nossos corações. E Deus quer que nós instalemos o seu reino em nós, não só em sentimento, em pensamento, mas em ações, porque o reino de Deus é um reino de amor,
de justiça, de misericórdia. E aí, nesse momento, nós estamos nos colocando e fazendo uma proposta para que as nossas ações, os nossos pensamentos, a fim de que esse reino se instale em nós, não fique só na utopia. E aí nós fazemos o esforço de trabalhar as nossas dificuldades, as nossas mazelas, a fim de criarmos as condições necessárias para que esse reino realmente se instale na nossa intimidade. E instalar na nossa intimidade significa refletir em nossas atitudes, iniciando pelos nossos pensamentos. E aí nos traz aquela reflexão: ajuda-te que o céu te ajudará. E Jesus, quando esteve entre nós, ele nos ensinou através de parábolas várias formas de nós refletirmos e mudarmos, criarmos essas condições necessárias para que o reino de Deus se instalasse, chegasse até nós, né? Através da luz sobre o arqueiro, o tesouro oculto, a pérola preciosa, o grão da mostarda, né? Que fala sobre a montanha, a fé, né? Tua fé, né? Remove a montanha. Se a nossa fé ela fosse do tamanho do grão da mostarda, nós conseguiríamos transportar, quer dizer, trabalhar as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Então, Jesus, quando esteve entre nós, ele ensinou através das parábolas para que nós preparasse todo esse campo íntimo nosso para que o reino de Deus se instalasse. Ou seja, através dos nossos pensamentos, trabalhando as nossas dificuldades e refletindo através das nossas ações. E aí nós vamos pedindo que seja feita a vontade de Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sendo filhos do Pai, estando nós sob a égide, sob o comando de Deus, nós estamos submetidos às suas leis, nós estamos nos submetendo à sua lei, né? Então, que seja feita a tua vontade. E olha que interessante, quando nós nos submetemos às leis de Deus e deixamos essa lei refletir em nossos pensamentos, em nossas ações, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quer dizer, a nossa vontade passa a ser a vontade de Deus. E o que Deus espera de nós como Pai? Ele quer que nós cheguemos à perfeição. A perfeição esta que é uma perfeição relativa, que é a conquista da nossa verdadeira felicidade. E para isso nós precisamos trilhar um caminho. E para que nós possamos trilhar o caminho, aprendendo com as nossas próprias dificuldades, né? Ele nos deu a responsabilidade, através do livre-arbítrio, de fazermos as nossas escolhas, né? Nessa caminhada junto à perfeição. Então, se nós soubermos fazer bem uso desse livre-arbítrio e nos submetermos às suas leis, nós entenderemos que a vontade de Deus passa a ser a nossa vontade também. E aí nós não nos preocupemos mais de que Deus tem que nos atender naquilo que nós desejamos, que nós achamos que é bom para nós. Ele, como Pai amoroso e misericordioso, o nosso Criador, e que nos entende e que nos conhece profundamente, sabe o que é bom para nós. Então, quando nós falamos seja feita a vossa vontade, nós estamos fazendo o esforço de nos submetermos às vossas leis, porque quando nós conquistamos as leis divinas, interiorizamos as leis divinas em nosso íntimo, na nossa consciência, no nosso coração, porque as leis de Deus ela está presente na nossa consciência e a partir daí nós entendemos a veracidade do ensinamento de Jesus quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós estamos conquistando o reino de Deus, estamos caminhando para a conquista da nossa felicidade e assim da nossa perfeição relativa. E aí nós vamos pedindo o pão de cada dia.
E aqui é muito interessante, porque aqui nós estamos pedindo o alimento que mantém as forças do nosso corpo físico, enquanto espíritos imortais, né, estagiando na matéria para que nós possamos conquistar a nossa evolução espiritual. Então, nós precisamos do alimento do corpo físico e precisamos do alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito imortal e chegarmos à perfeição relativa. Então, aqui Jesus, né, nos ensinou nessa prece que quando nós pedimos o pão de cada dia, nós estamos também falando da lei do trabalho, que é tão importante para o nosso desenvolvimento moral, intelectual e a conquista do nosso sustento, do sustento do nosso corpo, ainda necessário enquanto espíritos encarnados, né? Espíritos imortais vivendo a experiência na matéria, que é importante para o nosso desenvolvimento moral e intelectual, e o que nos impede a ociosidade, porque a ociosidade nos impede da evolução. Então, o trabalho é a forma que nós utilizamos quando nós estamos estagiando nesta matéria para a conquista da nossa evolução espiritual, trabalhar as nossas dificuldades. Esse alimento é necessário, mas desde que ele seja também o alimento que nós conquistamos com o nosso próprio esforço. Então, aqui nós estamos pedindo também a prudência, a benevolência, né, a paciência, né, e o sentimento edificante de não invejarmos os outros que dispõem de recursos dos quais muitas vezes nós estamos privados, mas que nós tenhamos força para também conquistar, sem apego. E aí nós vamos pedindo ao Pai que perdoe os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofendem, aqueles com os quais ainda nós temos dificuldades de relacionar, aqueles que nos caluniam, que nos prejudicam, né? E aqui nós passamos a refletir como nós podemos pedir ao Pai que nos perdoe se nós temos dificuldade de enxergar as dificuldades do nosso próximo, né? Então, nós queremos que Deus nos perdoe, que pedimos para Deus a misericórdia, que reconheça o esforço que estamos fazendo para perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, entendendo que eles também têm dificuldade. Então, para que a gente possa querer que Deus nos perdoe, nós também temos que fazer esse movimento de enxergar no outro as suas próprias dificuldades, né? E aí nós pedimos a Deus que nos ajude a ter resignação, a ter paciência, a trabalhar as mágoas, né? O sentimento de ódio, né? E aí nós vamos refletir a passagem de Jesus entre nós, que está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Jesus, um espírito elevado, que teve como missão de nos tirar do nível mental 1, né, e nos levar para o nível mental 2. E aí, esse Jesus, ele foi crucificado, sem merecer, né? Teoricamente dizendo. E Jesus, nos seus últimos momentos, o que ele fala? Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Então, é essa reflexão, é esse ensinamento que Jesus nos deixou, que nós devemos trazer na nossa mente todas as vezes quando nós nos deparamos com as pessoas que nos prejudicam, que nos caluniam, né? Então, quando nós fazemos a prece nesse momento, é pedir esse esforço, essa misericórdia, para que Deus nos dê força, para que nós tenhamos esse comportamento e essa força de entender as dificuldades do outro, de entender a ignorância do outro, não no sentido de ignorância, no sentido de brutalidade, mas ignorância no sentido de desconhecimento das leis de Deus.
E aí nós pedimos a esse Deus que não nos deixe cair na tentação, mas que nos livre do mal. E muitas vezes, quando nós nos colocamos em prece e chegamos nessa fase da oração, nós temos a dificuldade de entender que esse mal não é o mal que o outro nos faz. E se faz, é porque nós estamos reparando algo, né? Estamos expiando algo que cometemos, estamos ajustando as leis divinas, estamos corrigindo uma distonia que nós mesmos criamos. E nesse momento nós estamos também pedindo a Deus que nos livre das tentações dos espíritos encarnados e desencarnados. Mas também temos que entender que essas energias, elas só se aproximam de nós devido às nossas próprias dificuldades. Somos nós que facilitamos para que o mal nos visite, para que o mal nos faça presente em nossas vidas. Então, nós devemos, nesse momento, refletir e pedir a Deus força para que nós trabalhemos as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias mazelas, né? Porque somos nós que escolhemos a frequência, a energia, as afinidades, através dos nossos pensamentos, das nossas ações. E que possamos respeitar, né, o mal que fazemos ao próximo, né, refletir. E todas as vezes que nós perdoamos, nós estamos dando um ato de libertação. Nós estamos nos libertando do peso que nós mesmos adquirimos, uma vez que as leis de Deus, elas estão contidas na nossa consciência. E todas as vezes que nós criamos uma distonia, aquela prisão fica na nossa consciência nos cobrando. Então, quando nós temos essa atitude de libertar, no sentido de perdoar, no sentido de reconhecer a dificuldade do outro, é como se nós estivéssemos rompendo aquilo que nos prende, né? Como está lá naquele livro de Manuel Filomeno de Miranda, né? Grilhões partidos, estamos partindo as correntes que nos escravizam, né? Então, o perdão é esse amor, essa atitude de caridade em movimento. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, nesse Pai Nosso, que nós pedimos que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos o outro, e que nós pedimos que nos livre do mal, nós estamos pedindo que nos ajude a romper com as nossas próprias dificuldades. E por último, a gente agradece e diz assim: assim seja, que seja realmente feita a vossa vontade e que a nossa vontade ela seja atendida de acordo com a nossa necessidade, porque esse Pai de amor, bondade e misericórdia, Ele nos conhece profundamente, nos conhece a intimidade, porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador. E aí, se a sua vontade possa ser feita de acordo com o que nós necessitamos. E como eu disse, se nós estamos movimentando, porque nós vivemos e movimentamos em Deus, e se nós fazemos esse movimento submetendo as suas leis, as nossas vontades com certeza serão atendidas. Então, nesse momento, nós nos curvamos diante de Deus, pedindo que se cumpra aquilo que Ele determinar, porque Ele sabe realmente das nossas necessidades para que nós possamos atingir a nossa felicidade. Então, a oração do Pai Nosso, nós podemos, resumindo, refletindo, para fechar a nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso representa os nossos deveres para com Deus, para conosco, para com o nosso próximo. Através da oração do Pai Nosso, nós nos curvamos diante de Deus, nós nos colocamos submissos às suas leis e entendemos
que nós precisamos desse Pai e vê-lo como um Pai de amor, misericórdia e bondade, e que através dele nós podemos instalar o seu reino na nossa intimidade, a partir do momento que nós trabalhamos os nossos pensamentos e as nossas ações. E entendemos que quando nós pedimos que Deus nos perdoe, nós estamos querendo e entendendo que façam ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. É a sua lei que está em nossa consciência. E aí nós passamos a entender essa voz da consciência que nos ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então que nós, a partir de hoje, a partir da reflexão, da oração do Pai Nosso, nós possamos nos colocar diante dele, não repetir as frases de uma forma sem refletir, sem trazer essas palavras para os nossos corações e os nossos sentimentos. Porque a oração do Pai Nosso realmente resume tudo aquilo que nós precisamos para termos forças, a fim de que possamos vencer tudo aquilo que planejamos quando decidimos estar aqui, espíritos imortais, revestidos de matéria, estagiando a experiência na matéria que tanto nós necessitamos para a nossa felicidade, que nós só podemos conquistar através da conquista da nossa perfeição, fazendo bom uso da liberdade que Deus nos deu através do uso do nosso livre-arbítrio. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine e que Ele possa estar conosco, nos amparando e nos auxiliando. Que Ele possa se fazer presente, não distante, mas dentro dos nossos corações. E que agora, no encerramento da nossa palestra, vocês preparem a água para que, durante a oração, ela possa ser fluidificada de acordo com a necessidade de cada um. E assim, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecemos por mais esse momento, pela oportunidade da reflexão de hoje. Jesus, nosso Mestre Divino, nosso amigo incondicional de todas as horas. Deus, nosso Pai, de amor, bondade e misericórdia. É com muita gratidão que nos colocamos diante de Ti, pela oportunidade da vida e por estarmos aqui hoje aprendendo e compartilhando mais esse ensinamento, mais esse aprendizado. Mas Te pedindo toda a proteção, toda a força necessária para que possamos vencer as nossas dificuldades. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, que todos tenham uma semana de muita paz, de muita amorosidade, de muita tranquilidade. Um beijo no coração de todos e até a próxima palestra. Que assim seja. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar.